Então, pessoal, vamos ver os dois grandes processos de manufatura de colmeia, que é esse processo de expansão e o processo de corrugamento, que eles estão mais ou menos esquematizados nessas figuras. Esse de expansão, a ideia é que você tenha, a partir de uma chapa em rolo, você tem as peças e você coloca linhas de adesivos em distâncias adequadas e empilha uma quantidade dessas camadas. Quando isso aqui é empilhado, depois de curado, esse bloco pode ser cortado dessa forma aqui, em fatias, a uma certa distância. Cada uma dessas fatias aqui, ela pode ser simplesmente expandidas nessa direção vertical e você vai ter exatamente a forma da colmeia. Esse tipo de colmeia vai produzir a célula hexagonal. Outro tipo é a partir de corrugamento, quer dizer, você passa a folha através de rolos corrugados, você vai ter a folha corrugada. Aplicando, então, adesivo nas linhas, é possível fazer o empilhamento e aplicar a cura e conseguir o bloco de colmeia. Então, as ideias são intuitivas, claro. O detalhe, a execução disso é que é algo bastante detalhado, bastante delicado. Essas células obtidas por expansão, elas têm uma possibilidade de gerar geometrias de célula diferentes. Então, por exemplo, você tem aqui a célula com um hexágono perfeito, com as laterais da mesma dimensão, formando ângulos aqui de 120 graus, ou com uma expansão um pouco maior, você tem as células alongadas numa direção, ou com uma expansão menor, a célula alongada na outra direção. De qualquer forma, você tem três direções de ortotropia aparente para esse bloco. Muitas vezes, inclusive em literatura e manual de fabricante, você aparece não com números 1, 2, 3, mas com essas letras W, T e L. Esse L aqui é bem característico porque ele segue a direção da base da célula, enquanto que o W ele segue nessa direção entre duas bases. Significa que a rigidez cisalhante num plano é diferente da rigidez cisalhante do outro plano. Então, nesse plano aqui, a tendência é uma rigidez cisalhante transversal maior do que no plano WT. Então, quando você sobreexpande isso aqui, na direção W, você aumenta a rigidez na direção WT. Aqui nós temos uma tabela de resumo, só para vocês terem uma ideia, de valores que se esperam, de especificações, no caso de colmeia, feito com folha de alumínio. Então, valores de tensão em megapascal. Os parâmetros geométricos são esses, colocados aqui, C, que é essa largura da célula, HC, a espessura da chapa utilizada, esse ρn é uma densidade média, considerando o volume externo de uma amostra dessa. Então, você vê aqui chapas de espessura 18 micrômetros, 30, 25, 100, 120 micrômetros. Então, são realmente, tipicamente, chapas bastante finas. Isso, dependendo, então, das dimensões da célula, dessa largura aqui, você passa a ter densidades aparentes dessa ordem, que eu acho que eu já tinha comentado no ano passado. Densidade de ordem de 70 kg por metro cúbico, 100 kg ou 200 kg por metro cúbico, que é, vocês podem perceber, densidade muito menor que a densidade da água. Esses valores aqui são valores de rigidez e resistência que são associados a certos ensaios. Isso aqui é um esquema de um ensaio bastante típico em amostra de colmeia. Você tem o corte dela, formando uma amostra, em que é feita uma compressão na direção transversal. Aplicada a força aqui, medindo força, o deslocamento relativo, e isso gera um diagrama típico desse aqui, de força ou tensão versus
deformação axial. Inicialmente, isso aqui vai ter um comportamento linear, isso vai dar um módulo de elasticidade na direção T, na direção transversal, só que isso ocorre enquanto a célula permanece na sua configuração similar à original. Vai chegar a um certo ponto, uma vez que isso aqui são tensões compressivas, que você vai ter instabilidade, vai ter uma flambagem, você vai começar a enrugar tudo isso aqui. Então, quando ele entra em instabilidade, a rigidez axial vai cair bruscamente, e quando cai a rigidez, se você continua aplicando a força, você vai prosseguindo aquele esmagamento, até que você chega numa situação em que o esmagamento fica mais difícil de prosseguir. Por quê? Porque as partes começam a encostar uma na outra, certo? É que nem você amassar uma lata de refrigerante vazia, quando ela entrar em estabilidade, ela se deforma facilmente, mas quando ela começar a encostar, ficar mais próximo da configuração, digamos, quase sólida, ela volta a adquirir rigidez novamente. Nessa situação de, digamos, colapsada, aqui é usado esse esmagamento, o comportamento típico é uma coisa interessante. Ele passa a ter praticamente um patamar aqui. Você tem um processo aqui de aumento de deformação com uma força ainda uniforme. Então, ele vai prosseguindo essa deformação. É claro, isso pressupõe que você tem um controle de força aqui. Então, você vai controlando essa força, de forma que ela praticamente não se altera, mas isso vai provocando um crescimento da deformação axial. Isso vai acontecer até esse ponto em que é necessário interromper o ensaio, porque o conjunto já ficou bastante compacto. Então, aí a faixa de nível de valores de tensão necessários para continuar a deformação seria várias ordens de grandeza maior. Vocês podem perceber que as forças envolvidas aqui, enquanto você está tratando de uma colmeia como essa, com uma chapa de espessura 20 ou 30 micrômetros, são forças pequenas, né? Então, são tensões pequenas também. Quando ela atingir a sua configuração de bloco, qualquer deformação adicional precisaria de um nível de força bastante maior. De qualquer forma, esse diagrama aqui, ele permite a identificação de 3 propriedades da colmeia. Uma, que é esse módulo de elasticidade inicial transversal, esse valor de tensão de pico aqui, que vai ser denominado resistência à compressão, ZC, um Z de compressão, e essa resistência ao esmagamento, ZSM. Esse gráfico ele ajuda a entender o porquê que estruturas feitas ou de espuma ou de colmeia são bastante usadas em dispositivo de absorção de impacto. Você pode ver que isso aqui tem até uma certa similaridade com a curva tensão-deformação de um metal bastante dúctil, em que você tem uma região de plastificação relativamente grande. Então, o que é a integral embaixo dessa curva? É a energia de deformação imposta nesse conjunto aqui. Então, enquanto que essa deformação aqui possa ser bastante pequena, essa extensão é grande. Isso aqui gera uma quantidade de energia por metro cúbico bastante grande nesse volume aparente de material aqui. Então, é por isso que isso aí é usado para amortecimento de impacto. Então, você imagina isso aí colocado numa estrutura, num discípulo, muitas vezes são cilindros longos em paralelo, cilindros de, digamos, meio metro, 1 metro. O feixe deles em paralelo, montado numa unidade, colocado, por exemplo, na frente de um trem ou de um veículo, de um ônibus especial. No momento, caso haja um acidente, um choque, então você vai ter todo um longo percurso de deformação daquela unidade de absorção. Enquanto essa unidade se deforma, ela vai absorvendo parte da energia cinética e espera-se que quando ela chegar na sua configuração final, ela já tenha absorvido grande parte daquela energia cinética, então ela tenha já reduzido a aceleração que haveria de acontecer. Se dilui o evento durante um tempo mais longo. Então, por uma certa velocidade,
cair a zero, quanto mais longo o tempo que você demora, menor a aceleração necessária, então menor as forças envolvidas, para os passageiros, etc. Então, isso funciona dessa forma, esse tipo de estrutura. Não, nem sempre com colmeia, mas elas têm essa característica. Muitas vezes com cilindros, que vão fazer o mesmo papel. Então, nós tínhamos aqui 3 dessas propriedades que são obtidas no ensaio desse tipo, que é a resistência à compressão de pico aqui, e aqui existem dois valores, um que é chamado de não estabilizado e estabilizado. Esse estabilizado é quando no corpo de prova é feito um preenchimento ou aplicado uma camada de resina na borda aqui, nas 2 bordas, de forma a estabilizar as bordas. Então, isso aí retarda um pouco o início da estabilização. Então, é por isso que existe uma tendência de que, no ensaio estabilizado, esse valor aqui seja um pouco maior do que no ensaio não estabilizado. Por exemplo, aqui, isso aqui é o valor mínimo valor médio barra mínimo, né? Tanto para um quanto para o outro. Então, você tem um valor médio aqui sempre um pouco maior nessa coluna da direita aqui, embora a diferença não seja tão grande. Existe aqui, então, valores típicos dessa tensão de esmagamento, que é um valor bastante interessante justamente quando o sanduíche for projetado para absorver energia. Você vê aqui que são valores também não muito grandes, são 4 megapascal, 9, 12 ou 0,3, valores bem pequenos, né, envolvidos aqui. Aqui está o módulo de elasticidade aparente. São valores da ordem de que tipo de coisa? São valores da ordem de um polímero, 0,5, 1, 2, 3 ou 4 gigapascal. É o que você espera no polímero. Aqui tem um valor até menor, mas é dessa ordem de rigidez que você pode esperar numa colmeia, da rigidez na direção transversal. O que acontece com as outras direções? São transversais, são cisalhantes. Então, existem ensaios que vão... Isso aqui é uma visualização de um ensaio do estilo de uma norma da ASME para identificar propriedades de cisalhamento transversal em amostra de sanduíche e também de espuma. Então, basicamente, você tem o quê? Você pega uma amostra aqui, um pedaço daquela colmeia, ou também do próprio sanduíche, você adere ele em 2 placas, que são consideradas nos cálculos placas absolutamente rígidas, ou pelo menos muito mais rígidas do que o próprio material que está sendo ensaiado aqui. Então, uma placa é fixada numa garra, a outra placa na outra, essas garras são articuladas, é aplicada uma carga axial aqui e é medido o deslocamento relativo aqui, e com isso se faz os cálculos que estão aí no texto, e você identifica a tensão cisalhante aplicada e a deformação cisalhante também, correspondente. Então, com isso dá para identificar o módulo de elasticidade cisalhante. Então, aí você passa a ter 2, né? Se eu fizer o carregamento nesse sentido ou nesse sentido aqui. Então, eu terei o módulo LT, no plano LT, ou no plano WT. São esses valores médios aqui. Então, são também valores de meio até 1,5 gigapascal, 0,2, etc., gigapascal de módulo cisalhante. E num ensaio similar, você vai ter também os valores correspondentes de resistências S, LT e o SWT. Então, essa tabela aqui é para colmeia de folha de alumínio. Se a gente for para colmeia de resina reforçada, tem alguns valores típicos aqui também. No livro tem uma tabela bem mais completa do que essa. Estou colocando aqui apenas para vocês verem colmeias feitas com combinação vidro e polímero fenólico, vidro com poliéster, e tem outras combinações ainda que são feitas com resina reforçada. Isso aqui é apenas para vocês saberem que existe, que é disponível. E claro que os valores definitivos você vai encontrar com o fabricante, mas esses valores de tabela desse tipo servem para fazer todo o pré-cálculo, né? Existe uma série de limitações nesses ensaios aqui.
Principalmente esse. Aqui existem duas variações para esse ensaio. Esse ensaio aqui, na realidade, se você observa que é aplicada uma força axial e tem uma inclinação aqui em relação ao corpo de prova, então, se você decompõe essa força, você vai ver que vai ter uma componente que é tangencial à placa, que vai gerar diretamente o cisalhamento na colmeia, mas também vai ter uma componente dessa força que vai ser normal, vai tender a separar perpendicularmente essas faces, quer dizer, vai aplicar uma tensão trativa nessa colmeia. Então, isso é um ensaio cheio de pendências conceituais, né? Para melhorar um pouco isso, é que existe esse tipo de configuração aqui, que ela é dupla. Então, essa aqui ela evita essa excentricidade, esse desalinhamento. Então, isso aqui a coisa fica perfeitamente alinhada. Só que, mesmo assim, fica um outro grupo de limitações conceituais. Os cálculos são feitos, resumidamente, dessa maneira. Você pega essa força, com algum cuidado aqui, você vai verificar que se isso aqui é o ângulo θ, você pega F cosseno, aliás, o ângulo alfa, né? F cosseno de alfa vai lhe dar a componente tangencial da força. Se você mede a força e mede o alongamento aqui, você vai fazer o cálculo de tensão média cisalhante, a força tangente sobre a área da amostra, e a deformação cisalhante correspondente, média, vai ser esse deslocamento relativo entre uma placa e outra, dividido por essa distância, que é a espessura da amostra. Correto? Então, tudo isso aqui é calculado nas normas usando valores médios de tensão e de deformação. Se você tem isso aí medido, você pode dividir um pelo outro, vai encontrar um valor médio também de módulo de elasticidade cisalhante. E aí tem que ver em que posição foi montado isso aqui, se foi na posição LT ou WT, esse módulo aqui. Mas qual é o problema disso? O problema, alguém tem uma ideia do qual seria a deficiência física que tem nesses cálculos aqui? Vocês estão aí, gente? Sim. Não estou vendo. Ninguém está conseguindo ver. Lembra a palavra-chave aqui é condições de contorno. Não sei se vocês lembram dessa. Eu acho que já comentamos isso em algum outro momento. Condição de contorno. O que está envolvido aqui? Eu dizer que essa tensão é uniforme nessa superfície inteira, né? E por que isso não pode ser verdade? Ou mesmo nessa superfície inteira aqui. Por que isso não pode ser verdade fisicamente? Condição de contorno. Porque a maneira de prender a placa do laminado na máquina de ensaio vai envolver alguma coisa que vai ter concentração de tensão em alguns pontos, já que você não consegue fixar ela toda de uma vez, a não ser que você grudasse ela com resina. Ela vai precisar ser colada, assim. Acho que ela vai ser colada com resina, então? Não consegue garantir que o adesivo cole igual em todos os lugares? Isso aí é um problema mesmo, isso aí é o detalhe. Mas, digamos assim, ainda que você resolvesse isso aí, fizesse uma adesão muito certinha, de ponta a ponta, você tem um problema de condição de contorno. Mas lembra, onde é que é o contorno de uma amostra como essa aqui? Você tem esse lado aqui, né? Tem esse lado, tem um lado que está lá no fundo do papel, lado que está na frente do papel, e o que mais? Tem esse lado que está embaixo, e tem aquele lado que está em cima, não é isso? São seis faces. Essas seis faces constituem o contorno desse corpo aí. Quais as condições de tensão que tem nessa face aqui inferior, por exemplo? É uma superfície livre. Cisalhamento transversal seria nulo, então? Exato. Então, nessa face aqui, se a tensão cisalhante transversal tem que ser zero por obrigação, por condição de contorno, então, nessa face aqui, no cantinho aqui, no último ponto, também tem que ser zero. Não pode ser diferente de zero aqui e zero ali. Entende? De um lado, eu tenho isso aqui, no canto, né? Tenho esse ponto aqui no canto. Eu não posso ter zero aqui e não zero ali. Se isso aqui é um elemento diferencial, eu tenho que ter, se aqui é zero, ali é zero também, na interface. Significa que é impossível que isso aqui tenha uma tensão uniforme em toda a extensão. Por quê? Tem que ter alguma parte aqui em que a tensão não seja nula, para suportar essas forças aqui.
Então, vai ter que ter uma região aqui de tensão cisalhante não nula. E tem que ter uma região aqui, tem que ter um ponto com tensão nula. Então, tem que ter um gradiente do zero até um valor máximo, depois do máximo, de volta para o zero. Por que isso aí é feito dessa maneira nas normas? Por vários motivos. Primeiro, porque normas são feitas geralmente para serem executadas em indústrias, em empresas. Então, em empresas, as coisas têm que ser feitas, tem que ter procedimentos que possam ser realizados por um técnico de forma repetitiva, de maneira previsível, de maneira um tanto, digamos assim, fácil. Tá? Então, ninguém vai fazer uma análise de tensões, um método sofisticadíssimo de inspeção, medição de deformações, etc. Não, tem que ser algo que você calcule com valores nominais, de preferência. Tá? Então, aí você tem essa necessidade de fazer as coisas, geralmente, usando valores médios. Isso é um lado da história. Por que os resultados não ficam tão errados? Porque, de fato, essa perturbação que tem no canto, ela é curta. Ela rapidamente ela atinge um certo patamar e segue numa constante, quase constante, até quase o outro lado. Então, nessa extensão aqui, quase toda, a tensão é, de fato, quase uniforme. E aí é por isso que vem os requisitos das normas de recomendações sobre as dimensões da amostra. Então, você não vai ser interditado você fazer um corpo de prova com a amostra curta aqui. Porque se você fizer curta, a região perturbada aqui já chega perto da região perturbada da outra extremidade, então a média não vai significar nada. Então, por exemplo, é colocado que o comprimento seja maior que 12 vezes a espessura, certo? Coisas desse tipo. Aí são feitas recomendações nas tolerâncias das dimensões, das espessuras, etc., de forma a reduzir o erro. Então, eu estou comentando esses detalhes sobre norma para vocês terem uma ideia de que esses aspectos existem. Importante é que vocês tenham em mente que, quando vocês abrem uma norma e vê o procedimento, ela diz, olha, pegue, faça com essas dimensões, aplique uma força, meça aqui, use essa equação aqui para calcular aquilo lá. Sempre que vocês encontrarem isso, vocês têm que pensar em quais as limitações, os erros envolvidos ali. E pensar também qual é a meta da norma. Existem normas cujo resultado elas não visam fornecer informações para cálculo, para projeto. Você já conhece uma norma famosíssima que você não consegue incorporar aquilo em nenhum cálculo de mecânica do contínuo? Por exemplo, ensaio Charpy. Lembra do ensaio Charpy? Você pega a barrinha com entalhe e desce o martelo, ele bate, ele quebra, e você vê qual a energia necessária para romper aquilo. Isso aí vai lhe dar valores, mas que serão... A meta dela é fornecer informações comparativas, não quantitativas. Com aquele valor de energia ali, não vai me servir para quase nada, para saber o que acontece se eu estiver projetando minha peça e tiver um entalhe de tal jeito ali. Não tem como incorporar aquele valor de energia em nenhum processo de cálculo. Agora, se eu tenho uma indústria que fabrica e tem uma outra empresa que compra, a empresa que compra pode especificar para o vendedor que as peças têm que satisfazer um mínimo de requisito fazendo o mesmo ensaio. Então, se todo mundo faz o mesmo ensaio, eles conseguem comparar aquilo que atende e aquilo que não atende, sobre a mesma geometria, as mesmas coisas. Por exemplo, para espumas. Espuma é uma coisa problemática também. Esse aqui é um dos ensaios da literatura, em que você constrói um mecanismo, digamos, um quadro de placas articuladas, de forma que isso aqui forma um mecanismo, como se fosse uma sanfoninha que se ele estiver vazio, você puxar, ela vai se fechar. Se você abrir, ela vai se abrir e vai formar o quadrado. Então, se essas placas são muito rígidas, você consegue colocar o corpo de prova de espuma aqui, um bloco. E aí o que acontece? Se você aplica uma tração aqui, você estará aplicando fazendo as contas aqui, eu não vou agora fazer essas contas, mas vocês lendo, vocês vão conseguir entender que quando você faz isso, se você pega um corpo de prova aqui no centro, devido a essa tensão aqui, você tem uma tensão σy de tração e uma tensão σx de compressão. Ambas, inclusive, com o mesmo valor, que é a força dividido por essa área
diametral aqui. Tendo essas duas componentes de tensão, você consegue agora fazer aquelas transformações de tensões para círculo de Mohr e ver que a tensão cesariante máxima acontece a 45 graus aqui e tem esse valor. E se você também fizer a medição do deslocamento, você consegue identificar a deformação cesariante máxima. Então, tensão e deformação máxima, naquele plano a 45 graus, e daí você tira um módulo cesariante para essa espuma. Então, serve para espumas moles, espumas rígidas, coisas assim. Isso aqui, na verdade, pode ser aplicado em qualquer material, desde que tenha uma diferença bastante grande de rigidez entre esse material e essas placas com essa amostra. Então, se você colocar um material um tanto mais rígido aqui, quando você aplicar a força, a tração, você vai deformar também essas placas. Aí você vai ter um resultado falseado. Aqui tem uma listinha de normas para ensaio de descolamento de adesivo. Então, bom que vocês tenham em mente que adesivo é toda uma ciência, né? É uma ciência super gigantesca do lado da química, da química e da engenharia química, mas também do lado do projeto estrutural de componentes colados, isso também é uma ciência que envolve bastante ensaios e tudo. Então, existe uma série de ensaios que eu estou listando aí, mais para vocês saberem que existe. E, se vocês sabendo que existe, vocês vão ser capazes de achar quando necessário, né? Algumas propriedades aqui de espumas, polímeros expandidos. No texto, vocês têm mais materiais aqui, só para dar uma amostra, né? Eu peguei aqui espuma de PVC, espuma de poliuretano, espuma, digamos, de isopor, que é uma espuma de poliestireno. Então, você tem aqui densidades aparentes, 65 ou 40 quilos por metro cúbico. Existe um aspecto curioso sobre espuma, que é o seguinte: vocês já viram, todos vocês já viram criação de uma peça de espuma? Vocês já compraram, por exemplo, aquelas latas de espuma alguém lembra aquelas espumas que se compra? Provavelmente nos grupos de aerodesign vocês têm usado. Poliuretano. Se usa muito em Eu sei qual residências. é, já usei, mas eu não lembro o nome também não. Isso, as mais comuns que você encontra nas lojas é a espuma de poliuretano. Ele vem num frasco com spray, você aperta ali, ele sai, e ele começa a reagir, a reação química, solta aquele gás interno, cria aquelas bolhas, e as bolhas vão crescendo até entrar numa estabilização. Depois elas começam a se solidificar. Aí fica naquele formato sólido ali, compacto. Boa parte das vezes, se você vai fazer um sanduíche, você não vai usar diretamente isso numa oficina. Você vai comprar as placas já prontas de espuma. Tem toda uma relação, e você precisa de várias teorias, ensaios, para relacionar as propriedades mecânicas da espuma, isto é, modularidade, as tensões de falha, todas essas propriedades elas se relacionam diretamente com a densidade. Então, esses valores aqui são valores típicos, digamos assim, né? Você pode observar aqui a tensão normal de esmagamento, aquela ali, de compressão, na faixa de 1 megapascal. Você vê que não é pouca coisa isso, né? Ou meio, 0,27, claro, isopor a gente sabe que geralmente eles são bem fraquinhos, né? Mas você chega, por exemplo, ao cisalhamento, valores razoavelmente importantes, e temperaturas de trabalho. Por exemplo, chega a poliuretano a 120 graus. Um resuminho aqui agora do que você pode esperar de chapa de alumínio. Aqui tem as espessuras da norma DIN, 0,4 milímetros, 5, tarará, até 15 milímetros, porque é bastante espesso, né? Isso aqui que você pode usar para construir as faces do sanduíche. Você vai especificar alguma espessura e aqui você tem propriedades e alguns aspectos de alguns tipos de material. Alumínio, aço carbono, aço inox, ou material composto de grafite epóxi, etc., vidro, poliéster. E aqui tem compensado e no livro tem também alguns outros dados de materiais, madeiras rígidas. Tá? Então, alguns deles vão ser de custo mais baixo, outros de custo mais alto. Então, isso dá uma ideia na seleção do material.
Bom, um último tópico nesse capítulo é mais ou menos para vocês verem que existe toda uma área de pesquisa que busca equacionar propriedades de uma colmeia e também de outros tipos de estrutura celulares. Estruturas, por exemplo, se você tiver um tubo com células quadradas, isso é uma estrutura celular. Então, ela vai ter suas propriedades também. Essa aqui é hexagonal, vai ter suas propriedades, que depende da geometria, etc. Então, se você quer obter um conjunto de propriedades, claro, se aquela colmeia já é fabricada, você pode seguir o método experimental. Você pode ir com de prova, ensaios, etc. Existe um lado que você pode pensar em fazer o projeto da estrutura celular. Esse aqui é um caso clássico em que se consegue fazer uma análise de micromecânica, uma análise local, para estimar isso aí a partir da geometria e uma série de hipóteses que permitem os cálculos, certo? Eu não vou entrar aqui porque eu acredito que seja bastante enfadonho esse tipo de coisa. Basta vocês verem a quantidade de parâmetros geométricos que tem espalhados por aqui, né? Então, todos eles vão ter que ser tratados. Mas eu vou dar só uma pista de como é que normalmente isso é tratado. Isso é tratado, por incrível que pareça, usando formuletas e ideias de resistência dos materiais. Vou dar só aqui, nessas duas linhas, aqui um exemplo. Vamos pensar que nós estamos buscando o que acontece com esse ponto aqui. Esse ponto 9 que vai se deslocar para a posição 9'. Ele não vai se deslocar não necessariamente na direção do eixo X, ele vai se deslocar com uma componente em Y também. Então, se a gente aplica a solicitação na direção X, ou numa direção inclinada, você, a princípio, tem esse deslocamento aqui, que está expandido aqui. O ponto 9 foi para aquela posição 9'. Então, em relação ao eixo X, você tem um ângulo beta desse vetor de deslocamento. Inicialmente, vai depender da geometria da estrutura que você está considerando, então, se for regular, esses dois ângulos serão iguais. Então, a gente pode, se você considera essa face aqui, a deformação cisalhante dela no próprio plano dessa face vai ser, você pode considerar como uma aproximação, que será essa parcela em x desse deslocamento aqui, considerar que seja a mesma que desse aqui, dividido por essa altura aqui, por essa espessura, que seria, então, essa deformação cisalhante dessa lateral seria basicamente esse ângulo que está entressejado aqui, esse ângulo aqui, entre o vertical e o tracejado. Isso aqui que seria o ângulo desse cisalhamento dessa face. Então, passa a poder ser escrito simplesmente dessa forma. Esse L cosseno de beta dividido por HN. Isso aí pelo lado da rigidez, pelo lado da deformação. Pelo lado das forças, você tem, se você pega essa deformação aqui, considera que isso aqui seja elástico, esse material, multiplicado, então, pelo módulo cisalhante da chapa, dessa chapa, dessa lateral aqui, você tem uma aproximação de tensão cisalhante que atua nessa chapa. Essa tensão cisalhante, se você multiplicar pela área dessa borda aqui, a borda entre 7 e 8, aqui, que é essa região aqui, que é o quê? B vezes a espessura da chapa, multiplicado por 2, porque tem essa face e tem aquela outra face lá. Isso aí seria a força aplicada na direção X. Então, isso aqui é só um início. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês é o tipo de raciocínio utilizado nesse tipo de modelo. Professor, Oi? é comum tratar esse problema aí como um problema de homogeneização, tratar como uma microestrutura e calcular as propriedades elásticas aí? O que está sendo feito, não necessariamente é usada a palavra homogeneização quando se faz isso aqui, mas o resultado é o mesmo. Você está partindo da geometria, das propriedades da chapa, da espessura da cola, da largura da célula, do formato dela,
E você, no fim das contas, você está chegando em algumas fórmulas aproximativas que vão lhe dizer, para o material em bloco, qual seria o G nessa direção, o módulo cisaliante, o módulo naquela outra direção, ou mesmo o módulo de elasticidade na direção normal, na direção transversal, etc. Esse tipo de coisa. Uhum. Não sei se era isso que você... Não, era isso mesmo. Ah. Mas eu estava imaginando que isso seria um processo de homogeneização, né? Mas por que não seria? chega assim, é que muitas vezes quem usa essa nomenclatura está trabalhando, está pensando em quando tem 2 materiais ou 3, quando tem uma inclusão de um dentro do Tá, outro, entendi. isso e aquilo. Aqui a Tem um gente nem material precisa, com heterogêneo, um né? material só você já tem dificuldade suficiente na vida. É o alumínio mais o ar, já é suficiente. Entendi. E a geometria, né, dele. Então, eu não vou seguir isso aqui é muito... Era mais para dar um exemplo e depois dizer que, olha, de fato, se chega em algumas fórmulas. Você relaciona o módulo do conjunto com o módulo da chapa e os outros parâmetros geométricos. O módulo do conjunto no outro plano, né? Esse aqui é num plano, no outro plano. Você pode fazer gráficos conforme o aspecto B sobre A. Quem que é o B e o A? Deixa eu ver se eu acho aqui. O B é a largura disso e o A é a largura daquilo. Conforme o B sobre o A, e conforme o ângulo alfa, você vai ter diversas relações aqui, dessa forma. E isso você consegue usar se você estiver realmente projetando a própria estrutura celular, que existe uma infinidade delas, mesmo vigas. Eu vou me arriscar a fazer um desenho aqui, nessa mesa, mas sai muito. Usar isso aqui. Então, vocês imaginem uma barra, só que a seção transversal ela pode ser várias coisas. Ela pode ser isso. Isso aqui vocês estão acostumados para ver, né? Mas também pode ser isso aqui. Eu vou fazer só seções transversais do que existe por aí. Isso aqui já tem outras propriedades. Não pense só axial. Tem flexão num plano, no outro plano, torção. Aí você pode pensar em outros tipos de combinação. Só que viga, né? Unidirecional. Quando você pensar agora num painel, você pode juntar essas coisas num painel. E vai ter diversos processos de fabricação que vão conseguir produzir isso. Ou você pode ter isso aqui hexagonal, mas botar digamos, um X aqui para estabilizar as coisas, não sei. Aí é que vem o design, o projeto da própria estrutura. Entendido isso? Hoje em dia existe livro inteiro só sobre esse assunto, só com essas deduções para montes de tipos de estruturas celulares. Bom, isso aqui a gente encerra esse capítulo.